Graças a Deus, saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Deus. Nós estamos aqui para mais uma aula da EBD. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Samuel, toda a diretoria da igreja, também a superintendência de nossa igreja, na pessoa do superintendente evangelista Vasni, pastor Edilson, presbítero Marcos e a todos os superintendentes da nossa abençoada Adeplancei. E nós estamos já na quarta lição, que é a lição 4, 25 de julho de 2021. E nós temos uma temática que é Elias e os profetas de Azerá, ou Azerá, e Baal. Elias e os profetas de Azerá e Baal. Esse é o tema de nosso assunto da quarta lição. Tem como texto áudio, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no fogo. 1 Reis 18, versículo 38. A nossa verdade prática diz assim: o Senhor sustenta com a sua forte mão todos que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis capítulo 18, versículo 22 ao 24, depois o versículo 26, versículo 29, versículo 30, versículo 38 e 39, e o capítulo 19, dos versículos 8 ao versículo 14. Nós temos como introdução, nesta lição de hoje, veremos como o profeta Elias, no Monte Carmelo, desafiou corajosamente a idolatria em Israel, isto é, o culto a Baal e a Azerá, como orava de modo simples, mas cheio de fé e de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo, mas sendo renovado por Deus novamente no Monte Horebe ou no Monte Sinai. O primeiro tópico é o desafio no Monte Carmelo. Vou repetir, o primeiro tópico de nossa lição é o desafio no Monte Carmelo. 1.1, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. 1.1, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. O profeta Elias e a adoração falsa em Israel aos deuses Baal e Azerá. A idolatria foi sempre combatida por Deus desde a saída dos filhos de Israel do cativeiro egípcio. Nós temos em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 5, e depois o versículo 23. Baal e Azerá eram as principais divindades de Canaã. Baal significa senhor, significa dono, significa proprietário, significa marido. Era o Deus da chuva, o Deus do sol, da tempestade, o Deus do fogo, da vegetação e da fertilidade. Azerá, conhecida também por Astarote, o Astarte, e rainha dos céus, era a deusa da lua, a deusa da fertilidade, da sexualidade, a deusa da guerra, adorada. Ela era adorada tanto em Canaã, como em Sidom, Tiro, Mesopotâmia, Egito e outras regiões. Nós temos referência em Juízes capítulo 3, o versículo 7, 1 Reis 15 e o versículo 3, depois 1 Reis 18 e o versículo 19, Jeremias capítulo 7, versículo 17 e 18, e Jeremias 44 e o versículo 17 e o versículo 18. Elias agora convida os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, para o confronto no Monte Carmelo. Observe que Elias, ele vai escolher exatamente o Monte Carmelo.
E a escolha do Monte Carmelo não foi por acaso. Havia um propósito do profeta Elias em escolher o Monte Carmelo. Por quê? Para os adoradores de Baal, o Monte Carmelo era a morada do deus Baal. Então Elias entendeu que não havia um local melhor para este confronto, para essa batalha, do que na casa do próprio deus Baal. E observe que o convite do profeta Elias foi aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas de Azerá. Mas, ao que parece, somente os profetas de Baal, 450, aceitaram o desafio. Isso porque em 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 22, vai aparecer só os profetas de Baal. No versículo 25 também, de 1 Reis 18. No versículo 26 também. E no versículo 40 vai aparecer somente os profetas de Baal. Repito, o convite do profeta Elias foi um convite a todos os 950 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Mas como eu disse, o Azerá, mas como eu disse, ao que parece, somente os profetas de Baal aceitaram o sacrifício. Nós temos 2.2, o problema de não saber a quem adorar. 1 Reis 18, versículo 21, havia chegado a hora de decidir a quem adorar, se ao Deus verdadeiro ou aos deuses falsos Baal e Azerá, que mesmo sendo divindades falsas, mas exercia muita força e influência no coração do povo de Israel. 2.3, o desafio do fogo, 1 Reis 18, versículo 24. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. É o que está em 1 Reis 18 e é o versículo 18, versículo 20 e o versículo 24. Elias tinha certeza de que Deus era com ele. Logo, sabia que Deus iria responder com fogo e com poder e grande glória. Tópico 3, a oração de Elias, 3.1, os preparativos de Elias, 1 Reis, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 25. Nós temos a preparação do sacrifício. E observe que o profeta Elias, primeiro, ele deu a oportunidade aos adoradores de Baal. Então, primeiro foi o sacrifício do bezerro para o deus Baal. Está no versículo 25. Após o clamor, talvez só dos 450 profetas de Baal, você tem 1 Reis 18, 22, versículo 25, versículo 26 e o versículo 40. Vou repetir. Após o clamor, talvez só dos 450 profetas de Baal, desde amanhã até o meio-dia, e ainda eles profetizaram, retalharam seus corpos, dançaram e se entregaram a um êxtase de loucura até a hora do sacrifício da tarde, mas nada de resposta do deus Baal. E a Bíblia vai dizer que às 15 horas, que era exatamente o horário do sacrifício da tarde, do sacrifício do cordeiro no templo em Jerusalém. Aquele sacrifício de Êxodo, capítulo 29, e o versículo 38 e o versículo 39, quando 2 cordeiros, um pela manhã e o outro cordeiro à tarde. Se você observar, se nós observarmos Marcos, capítulo 15, e o versículo 33 e 34, veja que Jesus, ele foi crucificado à hora 9, até a hora 6. Na hora 6, a Bíblia diz que houve trevas, e ele foi morrer exatamente na hora 9, que era exatamente a hora do sacrifício da tarde, do sacrifício do cordeiro. E observe que é exatamente este mesmo horário, o horário do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde,
que o profeta Elias, ele toma a frente daquele sacrifício. Ele toma a frente, agora ele confiando em Deus, confiando no Senhor, ele toma essa atitude de reparar o altar do Senhor, o altar que estava quebrado. Elias agora ele vai reedificar, ou ele vai consertar. E aqui nós temos uma pergunta, mas por que o profeta Elias vai consertar ou reparar aquele altar? É dito que aquele altar provavelmente não foi o mesmo altar de Baal, mas era um altar que provavelmente um profeta havia realizado sacrifício ao Deus verdadeiro, e quem sabe por conta da perseguição, ou seja, aquele que ofereceu aquele sacrifício, agora por conta da perseguição, aquele altar ele deixa de lado, mas é exatamente este altar que o profeta Elias ele vai restaurar e vai oferecer o segundo bezerro, como um sacrifício ao Deus verdadeiro. Observe que Elias, o que ele vai fazer? Porém, o altar havia sido destruído pelos profetas de Baal, de modo que Elias o reconstruiu e santificou. Ao usar 12 pedras, uma pedra para cada tribo, Elias reafirmou a união espiritual do povo de Deus. Veja que naquele momento, Israel, o reino havia sido dividido, nós já estudamos em lições anteriores, 10 tribos, ficou com o reino do norte, capital Samaria, e 2 tribos, o reino do sul, capital Jerusalém. Mas no momento aqui do sacrifício de Elias, ele sabia que o culto a Deus tinha que ser restaurado, mas não só entre as 10 tribos, nem entre as 2 tribos, mas Elias entendeu pelo Espírito de Deus que aquele sacrifício tinha que representar as 12 tribos. Então, embora política e socialmente dividida, na mente de Deus, as 12 tribos de Israel continuavam sendo um único povo, com um só Senhor e uma só esperança messiânica. Elias havia dado algumas vantagens aos profetas de Baal, e ao preparar seu sacrifício, deu a si mesmo algumas desvantagens. Cavou uma vala ao redor do altar e encheu-a de água, colocou o sacrifício sobre a madeira no altar e encharcou tudo com água. O profeta Elias insistiu em tornar a prova o mais difícil possível para Deus, para que a resposta pudesse destacar-se em contraste mais claro e mais agudo com a impotência de Baal e de seus adoradores. 3.2, uma oração confiante e a misericórdia de Deus, 1 Reis 18, versículo 36 ao 39. Elias, na hora do sacrifício da tarde, do sacrifício do cordeiro, no templo em Jerusalém, às 15 horas, versículo 36, levantou a sua voz em uma oração breve e sincera ao Deus da aliança, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pediu que o Senhor fosse glorificado como Deus de Israel, o Deus verdadeiro, vivo, e que fizesse conhecer que Elias era o seu servo. Mais do que isso, porém, ao enviar fogo do céu, o Senhor estaria dizendo ao povo que os havia perdoado, usando de misericórdia, e que conduziria o coração de Israel de volta à adoração ao Deus verdadeiro. Extrema brevidade, embora absoluta sincera, da oração de Elias, torna-se notável, comparada com os gritos, pulos e danças frenéticas aos adoradores de Baal.
o profeta simplesmente fez Deus se lembrar que ele não estava inventando este aparentemente estranho procedimento, mas o executara por ordem divina. Tal intenso foi o fogo divino que devorou as pedras do altar e até lambeu toda a água que transbordava do fosso. E a intervenção sobrenatural na resposta à oração de fé do profeta de Deus resolveu a questão. Vendo o milagre, o povo clamou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porém, Elias ainda não havia terminado, pois ordenou que o povo tomasse os 450 profetas de Baal e que os matasse. Uma ordem, de acordo com Deuteronômio 13 e 18, quando Deus havia determinado que os falsos profetas fossem exterminados. O teste havia sido justo e os profetas de Baal haviam sido desmascarados como idólatras que mereciam a morte. De acordo com a lei, os idólatras deveriam ser executados por apredejamento, mas Elias os matou à espada. 1 Reis 19, e o versículo 1. É evidente que essa medida enfureceu a rainha Jezabel, de cuja mesa esses profetas haviam recebido alimentos, e a rainha tomou o propósito de capturar Elias e de matá-lo. Em seguida, Elias sobe ao Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. 1 Reis 18, 41 ao versículo 45. O tópico 4, Elias em Horebe. 4.1, os efeitos e a exaustação do profeta Elias e seu pedido para morrer. 1 Reis 19, versículo 1 ao 4, do Monte Carmelo ao deserto de Bezeba, em Judá, Elias e o seu moço andaram um percurso de aproximadamente uns 140 a 160 quilômetros, lá do Monte Carmelo. É a divisa, a entrada do deserto em Judá. Isso equivale a dizer que era grande o desespero do profeta Elias. Ele, que acabara de sair vitorioso no confronto do Monte Carmelo, diante de Baal e seus adoradores, agora enfrenta sua maior crise emocional e espiritual, chegando mesmo a pedir a morte, estando assentado debaixo de um zimbro. 1 Reis 19, versículo 4, e Tiago 5,17, vai mostrar ali, Tiago 5,17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e às mesmas fraquezas, mas entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Isso parece ser mesmo assustador. Elias, de herói, passa a ser um fracassado, derrotado, alguém que procura a solução na própria morte. É aí que o Senhor mostra o quanto o profeta estava errado. Até parece que Deus fez isso de propósito, para mostrar que o vitorioso na batalha do Carmelo não era o profeta Elias em si, e sim o próprio Deus, que não reparte a sua glória com ninguém. Isaías 42, versículo 8. Satanás poderia se aproveitar dessa situação, colocando soberba e orgulho no coração do profeta Elias, a ponto de o mesmo imaginar que a vitória dependeu somente dele e não da ajuda de Deus. Se isso for o caso, o Senhor fez com que Elias se esvaziasse do seu eu, de seu orgulho, e agora arrependido e humilhado no pó, o profeta não teria alternativa a não ser procurar forças em Deus. 4.2, a resposta de Deus. 1 Reis 19, versículo 5 ao 21. O envio do anjo do Senhor com aquela alimentação para Elias era a prova da resposta de que Deus cuida dos seus servos, dos seus profetas. 1 Reis 19, 5 a 7, e o Salmo 34, e o versículo 7, onde diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Nem Judá, nem Gileade, nem Damasco, o destino do profeta Elias foi o Monte Horebe,
o Monte Sinai. Veja que nós temos duas situações. Ora, a Bíblia diz Monte Horebe e ora Monte Sinai. Era a mesma coisa. Quando a gente diz Monte Horebe, nós estamos falando toda a cadeia de montanhas ali daquela região. Mas dentro daquela cadeia de montanhas estava o Monte Sinai. Então não há nenhuma contradição. Ora, a Bíblia diz que era o Monte Horebe, ora, a Bíblia diz que era o Monte Sinai. Enquanto que Horebe e Sinai era a mesma coisa. Repito, Horebe era toda a cadeia de montanha. Dentro daquela cadeia de montanha estava o Monte Sinai. Portanto, como eu havia falado, nem Judá, nem Gileade, nem Damasco, o destino do profeta Elias foi o Monte Horebe, o Monte Sinai, que do deserto de Berseba, em Judá, estava a uma distância de aproximadamente 300 quilômetros. A Bíblia não relata o porquê daquela escolha, mas Elias sabia que aquele era o local onde Deus, há uns 600 anos antes, havia falado com Moisés, podendo também falar com ele. Quem sabe, essa foi a atitude do profeta Elias em escolher o Monte Carmelo, porque ele sabia que foi exatamente no Monte Horebe ou no Monte Sinai, onde Deus havia falado com o profeta Moisés. Então Elias, quem sabe, colocou no seu coração, assim como Deus falou com Moisés no Monte Horebe, ele vai falar comigo. Então do Zimbro a Horebe, com exceção da visita do anjo do Senhor, enquanto o profeta dormia, em nenhum momento durante a sua caminhada de 40 dias e 40 noites, vê-se a expressão bíblica, veio a Elias a palavra do Senhor, mas no Monte Horebe, local onde Deus havia falado com Moisés, ali novamente vê-se a expressão bíblica com relação a Elias, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19, versículo 9, versículo 12. Diante da presença de Deus, o crente encontra sentido para uma nova vida de íntima comunhão com Deus. Para Elias, Deus lhe falou que ainda não era o fim de suas atividades proféticas e ministeriais. Além de ungir 2 reis, ele também iria ungir o seu sucessor, que era o profeta Eliseu. Após o renovo de Horebe, Elias foi para Damasco, Gilgal, Betel, Jericó, atravessou o Jordão, sendo arrebatado ao céu de glória. Nós temos em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Conclusão, como o profeta Elias, precisamos também do Monte Carmelo e do Monte Horebe. No Monte Carmelo aprendemos a lidar com o poder de Deus e com a oposição a este poder. No Monte Horebe somos renovados para enfrentarmos a oposição do Carmelo e para dar continuidade à nossa caminhada ministerial e profética até o dia de nossa chamada para o céu de glória. Amém. Graças a Deus, chegamos aqui ao final de mais uma lição, a lição 4, Elias e os profetas de Azer, Azerá, e os profetas de Baal. Esperamos que este assunto possa ter falado ao teu coração, como tem falado ao meu coração, e você que é aluno da nossa EBD, esse trimestre nós estamos estudando acerca da história de Israel, a divisão do reino, e ainda teremos várias lições onde o Senhor há de falar aos nossos corações. Fica aqui o nosso convite. Se você ainda não é aluno da nossa abençoada EBD, da Adeplancei, tanto na sede como nas nossas congregações, fica aqui o nosso convite. Todos os domingos, a partir das 9 às 10h30, teremos em todas as nossas congregações, aqui no DF, fora do DF, a nossa abençoada EBD. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade.
Senhor, mais uma vez eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um domingo, por mais uma IBD, por mais um assunto. Deus, derrama da tua graça aos nossos corações. Te pedimos e agradecemos tudo isso no nome de Jesus. Amém.